Ichigo vs Meliodas, comparação de feitos. Este é mais um dos vídeos da série Comparação de Feitos, que se concentra em comparar os feitos de personagens de diferentes universos, e em querer saber qual dos dois personagens possui os melhores feitos, na opinião de vocês. Força, poder de destruição. Um castelo gigantesco reforçado com campo mágico estava sendo utilizado para prender Ban, porém com apenas disputa de queda de braço entre ele e Meliodas, o destruiu facilmente. Galan demonstrou ser capaz de destruir cidades facilmente, e foi derrotado por Meliodas como se não fosse nada em sua forma base. Após entrar em total desespero, Meliodas despertou uma quantidade tão grande de poder demoníaco que foi capaz de destruir todo o reino de Danafor. Meliodas conseguiu neutralizar Escanor facilmente, que por sua vez é superior a diversas vezes a Meliodas quando destruiu Danafor. Velocidade. Gil Thunder é capaz de liberar raios naturais, e tais ataques foram desviados e esquivados por Meliodas. Galan conseguia atingir alta velocidade, mas ainda assim Meliodas é capaz de aplicar blitz no mesmo. Resistência. Para poder utilizar seu Revenge Counter, Meliodas diminuiu seu nível de magia para receber dano adicional, sendo atacado diversas vezes por cavaleiros mágicos. Foi capaz de suportar vários golpes de mandamento sem sofrer danos letais, capaz de receber golpes de Escanor, que é superior a Tarmiel e Sariel, podendo também se manter sóbrio por um tempo após um golpe de Escanor na forma The One, que supera seu Assault Mode. E, segundo Hendrickson, demônios são imunes a seus ácidos, forma demônio. Os demônios de classe alta conseguem se manter em forma humana, e quando liberam seu poder demoníaco, aumentam drasticamente sua força, e no caso de Meliodas perdendo toda a sanidade possuída em sua forma base. Tal transformação permite ao usuário a manipulação de matéria negra, Assault Mode. Para se libertar de um feitiço de Meracila, abandonou suas emoções para liberar seu verdadeiro poder demoníaco, o qual a matéria negra o envolve como um só, aumentando seus atributos ainda mais. Full Counter. Meliodas consegue refletir ataques mágicos em sua direção ao empunhar uma arma. Esta habilidade pode ser utilizada apenas em ataques diretos. Técnicas que atingem seu corpo sem trajetórias não podem ser ignoradas, como no caso de Ban, que consegue roubar energia física por meio de uma técnica mágica. Ao ser refletido, o golpe volta 2 vezes mais forte do que o original. Vale lembrar que, independente da arma ou do objeto, Meliodas ainda assim é capaz de refletir, como no caso mesmo usando um graveto reflete um ataque de King, mesmo que no começo da obra Meliodas não seja capaz de usar tal habilidade em sua forma demoníaca, ao retomar parte de sua consciência ainda é capaz de utilizá-la, visto que reflete ataques de Escanor mesmo na forma Assault Mode. Counter Vanish. Meliodas é capaz de dispersar ataques mágicos em sua direção sem a utilização de armas, como quando dissipa uma magia de fogo de Barzard. Revenge Counter. Meliodas diminui seu nível de magia para poder absorver ataques físicos e mágicos externos, podendo assim devolver todo o dano recebido de uma só vez para o inimigo. Aqui, Meliodas opta por uma estratégia, onde todos os cavaleiros mágicos e pecados capitais o atacam, para futuramente devolver um dano massivo a Hendrickson. Ilusão. Meliodas é capaz de, junto à sua Dragon Handle, criar uma ilusão para intimidar o oponente. E Tesouro Sagrado, clonagem. Tal habilidade consiste em multiplicar Meliodas em 5, e os clones não são ilusões, eles já têm forma física, e mantêm o estilo de luta e personalidade do usuário. Porém, tal habilidade não multiplica seu poder, ela o divide em relação ao original. A vantagem primordial desta técnica é utilizar do maior número, combinando assim com seu Full Counter Air. Manipulação de matéria negra. Demônios de alto nível demonstram ser capazes de emanar e controlar energia negra, que pode ser utilizada de diferentes formas. Esta matéria pode ser usada diretamente como fonte de dano, criação de objetos, partes corporais ou armas, de acordo com a criatividade e quantidade de energia do demônio, para que possa ser acoplado ao corpo do usuário. No caso dessa skin, Meliodas cria 2 mãos negras, podendo até mesmo criar asas para voar. Este material se demonstrou ser bastante resistente, isso junto à mobilidade, é possível movê-la para defender o corpo de ataques.
Meliodas é capaz de concentrar esta matéria, aumentando sua potência, defesa e velocidade e Hellblaze. A partir de sua energia escura, Meliodas é capaz de criar poderosas chamas negras. Tais chamas podem ser controladas mesmo após expelidas. Também tem a capacidade de anular regeneração, visto que mesmo Ban, um ser imortal que se regenerar de quaisquer tipo de ataque físico, teve uma cicatriz feita após um golpe de Meliodas. Encantamento. Meliodas é capaz de utilizar encantamentos, podendo transferir suas técnicas mágicas para objetos, amplificando sua eficiência. Esta habilidade foi vista sendo utilizada com o Hellblaze. O Meliodas, ele em 3.000 anos atrás, ele era conhecido por ser o demônio mais forte declarado por seu pai, o Rei Demônio. Ele também dominou seus irmãos, que eram os 2 mandamentos mais fortes, sem muito esforço. Quando Meliodas se tornou Rei Demônio, ele tinha todos os mandamentos e como tal seu poder era tão grande que permanecer na Terra, Britânia, era perigoso. No contexto da série, a história de Meliodas e seus companheiros acontece em Britânia. Meliodas diz este mundo, Britânia. Quando ele diz isso, ele está se referindo apenas a Britânia, que é onde os acontecimentos de sua jornada acontecem. Isto significa que com essa afirmação ele pode destruir toda a Britânia, que é um pequeno país. Meliodas superou o Rei Demônio, que é tão poderoso que nem consegue existir na Britânia, então ele tem que ficar em um reino separado. Meliodas superou seu pai, e para superar seu pai dessa maneira, ele deve ser muito forte, e com certeza ele é. Ichigo foi capaz de vaporizar uma montanha com um golpe de espada. Ele evaporou uma montanha sem sequer tocar lá, o que por lógica já o coloca acima do nível de montanha. Nesta mesma luta, Ichigo também destruiu um Kurohitsugi com força gravitacional suficiente para distorcer o espaço-tempo e apagar rochas. Ele vaporiza o mar apenas ativando sua nova Zanpakuto, e nesse treinamento com a Divisão Zero. Ichigo estava muito mais poderoso que Zaraki. O mesmo Zaraki que destruiu um meteoro que iria destruir toda Seireitei, e Zaraki também era poderoso o suficiente para cortar o próprio espaço. Ichigo foi capaz de atacar Yuashi em alta velocidade e causar uma pequena destruição. Ichigo é um personagem poderoso, como foi demonstrado no seu treinamento com Ishibei, onde ele resistiu ao peso daquilo que ele protege nas costas. E o que ele protege é o mundo humano. Nosso mundo. O planeta Terra. Ichigo também foi treinado pela Divisão Zero. E um dos capitães da Divisão Zero, como a Senjumaru, poderia destruir os 3 mundos e só não destruiu. Porque o objetivo dela era justamente impedir que os Quincy's destruíssem os 3 mundos. E a Soul Society e o World Living são literalmente separados por um espaço-tempo, o que significa que tremer os 3 mundos é uma coisa impressionante, visto que a Sociedade das Almas é afirmada como sendo um espelho do mundo humano que é nosso planeta. O que significa que ela tremeu 3 mundos que seriam equivalentes a 3 planetas. Então, seguindo a lógica, Ichigo poderia ser considerado no nível multiplanetário após treinar com a Divisão Zero, E aí, amigos? Quem entre esses 2 personagens tem os melhores feitos na opinião de vocês?